tratando de assuntos técnicos. Hoje, a Câmara de Mecânica está fazendo uma atividade voltada à indústria 4.0. Gostaríamos que todos nos ajudassem, mantivessem os microfones desligados, para que os ruídos não interfiram no desenvolvimento da palestra. Sentimos honrados com a presença do nosso amigo engenheiro Antônio Carlos Moura, participante da Câmara Técnica, assim como nós temos aqui conosco o engenheiro Giancarlo Fedalto, que é o coordenador da Câmara Técnica do Instituto de Engenharia. Gostaria que sempre vocês nos ajudassem, participassem das atividades da Câmara Técnica, acessassem a plataforma do YouTube do Instituto de Engenharia, se inscrevam, acionem o sininho de notificação. Isso nos ajuda a desenvolver as atividades junto à plataforma do YouTube. Giancarlo, vou passar para você, coordenador, para algumas palavras iniciais, e, na sequência, a gente chama o nosso palestrante, engenheiro Carlos Moura. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado, Ferrúcio. Como o Ferrúcio falou, nós estamos começando agora essa IEP Talk na 4.0, inicialmente, na indústria 4.0. Teremos outros digamos, outras palestras. O Antônio Carlos Moura, que vai fazer essa primeira introdução. Gostaríamos de convidar todos que estão envolvidos, todos que estão nos escutando, que participem da Câmara Técnica. Ela será sempre feita na terça-feira. É uma reunião. No momento, agora, nós estamos fazendo só reunião uma vez por mês, mas seremos, uma vez participando, vocês podem receber o aviso de quando terá essa reunião virtual. Obrigado. Por acaso, o nosso presidente já chegou? Isso, só, se você me permita, nós combinamos, você vai fazer uma abertura para nós, Horácio, engenheiro Horácio, e, na sequência, o engenheiro Moura vai nos palestrar sobre a indústria 4.0. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Pela demora. Boa tarde. Acontece que hoje você tem uma atrás da outra e é difícil de você estar entrando e saindo de todas elas aí. Mas fico muito feliz em estar participando junto com vocês. Parabenizo vocês pelo evento e o Instituto está sempre à disposição de todos vocês. Que nós tenhamos um bom evento. Obrigado a todos. Obrigado. Vamos lá, né? White screen. Share. Video. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A finalidade de nós trazermos essa palestra da Indústria 4.0, conceitos e aplicações, é mostrar um pouquinho para todos que estão aí dentro da live, né, o que essa tecnologia que começou em 2012 vem a trazer para nós em termos de desafios e de melhorias contínuas em termos industriais. Tá? Quem sou eu, né? Eu me formei em 1988 pela Universidade Federal do Paraná, em engenharia mecânica, né? Me especializei praticamente durante a minha vida profissional inteira na parte de mecatrônica, né? Porque não existia uma engenharia mecatrônica na época de formado, né? Depois eu fiz aí uma especialização na parte de administração industrial, naquele momento que você precisa um pouco da gestão, né? Dentro do chão de fábrica e dentro dos processos industriais. Depois fiz uma especialização na parte de administração e marketing, depois na parte de negócios
também na Universidade Federal do Paraná, depois na Getúlio Vargas, com a finalidade justamente de poder entender esse mercado, né? Então, de uma forma presencial, há 32 anos eu estou nesse mercado industrial, na região sul do país, atendendo uma quantidade bem grande de clientes, são 8.800 clientes, né? Em diferentes áreas específicas, né? Então, ali na parte de automação de manufatura, processos, nas indústrias automotivas, eletrônicas, assembly line, na parte de processos, alimentos, embalagem, fabricantes de máquina, né? Nós temos muitos fabricantes de máquina, a região sul é uma região propícia para isso, ela tem um imigrante europeu, então, com isso, esse imigrante montou essa pequena fabriqueta, que hoje são grandes fábricas de máquina que fomentam a indústria 4.0, né, para dentro do processo industrial, né? Um pouquinho na parte da automotiva, trabalhei em vários tipos e projetos diferentes os automóveis que vocês veem na rua, participei da grande maior parte, praticamente nas 3 áreas, que é assembly line, na parte do body shop, que é o corpo do carro, o paint shop, que é a parte de pintura, e o stamping, que é a parte de estamparia, diferentes carros. Hoje a indústria que mais tem a indústria 4.0 é a indústria automotiva, né? Até pelo nível, tamanho, porte e principalmente o nível de produção que se tem, é uma indústria que precisa realmente ter esse tipo de controle, né? Autopeça também, que é o Tier 1, né? Autopeça também, eu trabalhei bastante em linhas, em montagem dessas linhas, com 4.0 e sem com 4.0, né? Na parte de Electronic Light Assembly, que são os fabricantes da linha branca, fogão, geladeira, micro-ondas, né? Tudo que vai dentro de casa também, essa indústria usa a 4.0 de uma maneira bem forte. Na parte da automação de processo também, né? Nós colocamos muitos processos para funcionar nesses anos, né? BRF, Marfrig, JBS, Kraft Foods, Vital, CSN, quer dizer, a quantidade de empresas aí que dá aí a possibilidade de nós conhecermos um pouco desse assunto, né? Que é bem vasto, e vamos estar convidando aí até o final do ano outras pessoas também especialistas da área 4.0, via IEP e via BMEC também, no sentido de trazendo um pouquinho mais de especificidade nesse tema, né? Como o projeto Redbox, que lá no dia 29 de setembro nós vamos trazer uma pessoa, que é o Sérgio Rangel, da Bosch, para falar sobre o projeto Redbox, que ganhou o prêmio IoT, Internet Over Things, da 2018, né? Os fabricantes também de máquina, algumas experiências internacionais minhas, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Alemanha, França, na parte de projetos internacionais, principalmente na parte de plantas industriais, e empresas que eu trabalhei, Mitsubishi, Toshiba, Festo Brasil, Amplio, a Controair, como minha empresa, e a Micromecânica em Joinville, né? Os projetos que eu desenvolvi e gerenciei ao longo da minha vida técnica, administrativa, né? Maiores do que 5.000 projetos, né? Sempre uma equipe técnica trabalhando em conjunto comigo. Bom, aqui nós vamos passar um pouquinho de um vídeo sobre a era digital.
Então, na sequência, a ideia é justamente nós entendermos que a indústria 4.0 ela é algo muito mais abrangente do que nós imaginamos, né? E eu acho que deu um delay aqui, Ferruccio. Espera aí. Deu um delay na apresentação, só um pouquinho. Engraçado, porque ela sumiu aqui, ó, a apresentação. Antônio, você precisa voltar a sua apresentação para a tela, a gente está vendo somente você agora. Sim, mas eu tô já no share, né? Só que eu tenho que escolher ela antes para poder colocar, né? E ela simplesmente desapareceu. Vamos lá. Você quer que o pessoal que o pessoal administre isso para você? Não. Espera aí, só um pouquinho. Ela está aberta, Antônio? Tá, tô abrindo a apresentação agora de novo, tá? Por algum motivo ela caiu. Bem no vídeo, né? Bom, vamos lá. Agora sim. Agora ela já está aberta de novo. Vamos achá-la aqui. Ok. Voltamos, né? Estão vendo? Voltou? Ok. Desculpe aí, não sei o que aconteceu. Bom. Assim tem mais gosto. São coisas que acontecem e aconteceu exatamente no vídeo. Engraçado. Um pouco de emoção. Tem um pouco de emoção. Sabe o que é, Antônio Carlos? Para dar emoção. Não, é que quem apresenta ao vivo acontece essas coisas, né? É verdade, é verdade. É verdade. E por incrível que pareça, né, lá na apresentação presencial não aconteceu nada, deu tudo certo, né? Mas vamos em frente. Bom, gente, o que é a indústria 4.0? Como eu expliquei para vocês, essa indústria ela surgiu ali por outubro de 2012, né? Eu trabalhei numa das empresas alemãs que faz parte desse grupo, junto com Robert Bosch, Volkswagen, etc., que ela surgiu nesse contexto, né? No sentido de poder fazer com que uma planta industrial e seus processos pudessem ser linkados de uma maneira automática, né? E com isso você pudesse ter uma interferência humana cada vez menor dentro desses processos e, obviamente, dentro disso tirar as reduções de custo, que realmente ela vem com o interesse de reduzir custo, como scrapping, que é a perda de peças, como uma diminuição, de repente, do número de horas máquina para fazer uma usinagem, uma confecção de uma peça, né? E, realmente, a finalidade é criar processos rápidos, flexíveis, né? E ela é considerada a quarta revolução industrial, né? Que através de recursos físicos, você faz o quê? Uma conexão de máquinas, né? Para sistemas de gestão, né? E com isso a finalidade é você articular dentro das tecnologias que nós dispomos hoje os chamados 9 pilares. Tá? Então aí nós temos aqui um overview mostrando a indústria 1.0 até 4.0. Eu diria que o Brasil é um país muito grande, né? E nós temos aí indústrias pequenas metalúrgicas e tal trabalhando aí na 1.0, 2.0 e 3.0 também, né? Algumas já estão na 4.0. Alemanha, Estados Unidos e China estão bem fortes, com investimento e um aporte de capital bastante grande, obviamente, nesses sistemas 4.0. O que era 1.0? A mecanização, os teares, né? E a força e o vapor, que é a Revolução Industrial, ali 1700 e pouco, passando pela Revolução Francesa, Robespierre e tudo mais, e o Iluminismo, né? Depois a 2.0, né? Que começa em 1870
E quem mais apareceu aí nessa 2.0 é o Henry Ford, né? Por quê? Porque precisava fazer uma produção em escala, precisava ter uma linha de montagem, né? Precisava de eletricidade e precisava também ter os motores de combustão. Os primeiros motores de combustão surgiram ali no final do século XIX, com o Benz, né, nos motores diesel, e o ciclo Otto, né, no motores a gasolina ou a álcool, né? Depois, em 1969, surge a indústria 3.0, já mais focada na automação, robótica, a parte de redes de computadores, internet, eletrônica em geral, né? E hoje nós estamos muito além disso, né? Nós temos sistemas de inteligência artificial, sistemas cibernéticos, né? A internet das coisas, que é a IoT, as redes e inteligências artificiais, no sentido de poder estar processando as informações sem a intervenção humana, né? Como é que fica aí desde a primeira Revolução Industrial até hoje, né? Nós temos aí, de 2012 até hoje, são aproximadamente 8 anos, onde muitas empresas estão preocupadas em desenvolver sistemas de inteligência artificial, né? Robótica já existe há mais de 40 anos, os primeiros robôs, mas os robôs estão ficando muito inteligentes, né? E o que é o Big Data? O Big Data é você ter um grande banco de dados. Esse banco de dados, ele pode estar extraindo essas informações do chão de fábrica, eu tenho esse banco de dados disponível e trabalhar esses bancos através dos BIs, os Business Intelligence, ou seja, são softwares que vão pegar esse banco de dados e vai estar buscando essas informações para tomada de decisão, né? Desde uma simples decisão de uma parada no equipamento para trocar rolamento ou até fazer a troca quente, né? A troca quente, esse termo o equipamento em funcionamento, você está fazendo a troca dele porque ele não pode parar. Por exemplo, um forno industrial, uma aciaria, um processo de siderurgia, que os fornos nunca param, é necessário que você tenha toda essa inteligência de máquina no sentido de propiciar uma melhoria contínua dentro do processo. Quais são os 9 pilares da indústria 4.0, né? Então, já falamos que ela é uma revolução industrial da era da inteligência artificial, né? Que vai ter um impacto profundo, né? E agora com o Covid muito mais ainda, porque perceba que muitas pessoas eram relutantes em fazer as videoconferências. Hoje, ou você faz, não tem muita saída, né? Todos estamos nas nossas casas ou estamos restritos aí a um ambiente específico e cada vez mais essa tecnologia vai fazer parte atuante do nosso dia a dia, né? Então, dentro desse padrão da Revolução 4.0, como é que vai acontecer? Como está acontecendo essa revolução? Através dos robôs, né, que fazem trabalhos repetitivos, através das simulações. Então, ao invés de eu fazer um mock-up, para quem conhece o que é o mock-up, no passado nós montávamos pequenos sistemas de aço, de madeira, blocos de resina, para ter certeza absoluta que o sistema que a gente estava montando funcionava, né? Depois que ele funcionou, obviamente você usinava, fazia ele ser da magnitude que ele representava naquela ideia. Hoje não, você tem softwares de simulação que facilitam essa vida, né? Você entra, simula tudo e, obviamente, mexe no produto, mexe no processo através dessa simulação, né? Precisamos também ter integração de sistemas, porque se os sistemas eles não falarem a mesma linguagem, não adianta nada. Então, uma planta industrial é uma planta que tem N equipamentos, né? Então, ela tem que fazer com que o ERP, né, que tem vários tipos de Enterprise Resource Planning, que são os softwares que gerenciam uma planta, né, desde o sistema administrativo até o sistema industrial, precisem ter a coleta dessas informações vindas dos equipamentos da planta industrial, no sentido de quê? De trabalhar essas informações produtivas ou não, né? Internet industrial. Então, existem muitos protocolos de internet industrial, tá? Tem mais de 100 protocolos. É claro que os protocolos da indústria 4.0 são menos, eles fazem integração de várias linguagens de equipamento, Interbus, Fieldbus, Profibus, né? São algumas que eu citei aqui
protocolos de internet industriais que comunicam os equipamentos on-time e ligam esses equipamentos de uma maneira concatenada, né? Mas para isso você precisa ter uma segurança cibernética, né? Tua empresa aberta pode ter um problema muito grande. Qual? Um hacker entrar e parar o processo produtivo. Da mesma maneira que você tem lá um ERP, você também tem que ter um ERP industrial, né? E fazer essa rede industrial que vocês vão ver funcionando e fazer o gerenciamento e uma segurança, porque todos os equipamentos, as máquinas hoje, elas são CNCs, né? Então, elas são máquinas que se comunicam em rede e elas são eletrônicas, né? E a nuvem? Para que serve uma nuvem, né? A nuvem, a função dela é você ter um depositário de informações vindo do teu chão de fábrica e essas informações elas ficarem on-time ali dentro, sendo armazenadas. Tem casos de informações que você precisa a cada meio segundo, a cada um segundo, informações que você precisa a cada 10 minutos, informações que precisa a cada dia. Isso vai depender muito do processo produtivo da indústria e do cliente que nós estamos entendendo o processo dele, né? Uma manufatura aditiva. O que é isso? Manufatura aditiva é algo que você pode, através do Google Glass e de óculos especiais e softwares especiais, poder enxergar como é que você pode ter uma planta industrial de uma maneira mais eficaz, com balanceamento de linha. Então, você consegue enxergar a tua linha atual, que está funcionando, tá? E você pode fazer uma programação em software e lançar isso no espaço. Não sei se vocês viram, o Google está projetando alguns animais agora no espaço 3D. Então, se vocês não entraram, eu vi isso ontem, achei bastante interessante, né? Você projeta um tubarão, você projeta qualquer animal hoje dentro da tua própria sala de estar, né? Isso é uma manufatura aditiva, né? É um sistema dimensional, onde você, através do sistema eletrônico, você projeta essas imagens com uma realidade virtual. Então, ou realidade ampliada ou aumentada, que é o caso desse exemplo que eu dei do Google, que você, hoje, com o Google Glass e demais equipamentos, você pode, obviamente, saber se aquilo ali vai funcionar ou não vai funcionar. Temos um vídeo aí na apresentação, vamos mostrar para vocês o sistema desse funcionando, né? E o Big Data e Analytics, né? Você tem um grande lago de dados e a análise, um software ou softwares que analisem essas informações, alimentem a tua empresa nesse sentido. Tem muitas empresas hoje que estão trabalhando no sentido de estar oferecendo o serviço de monitoramento de Big Data e analisando esses dados e retornando esses dados de uma maneira inteligente, ou seja, mostrando para que o cliente, né, olha, essa tua caldeira aqui está com uma pressão acima do limite, nós temos que fazer um controle melhor, está na hora de você fazer uma troca daquela válvula de alívio que uma caldeira pode explodir. Então, a indústria 4.0, ela traz uma vantagem competitiva on-time, que você pode estar operando ela de uma maneira dinâmica, vendo ela como tem que ser. Dentro disso, nós temos aí, dentro da 4.0, né, a fabricação do equipamento, sistemas de integração das redes neurais, a segurança cibernética, uma realidade aumentada, que é esse caso aí do Google, que depois dessa apresentação à noite experimentem isso, né? Que a Google disponibilizou isso faz 2 semanas no mundo inteiro. Ontem eu experimentei, achei bem interessante, né? A computação em nuvem, né? Você tem que ter as informações vindo dessa nuvem para poder estar processando, e computadores específicos estar processando essa informação, os robôs que vão fazer a operação desse sistema como um todo, eliminando essa mão de obra humana não necessária, né? Até por uma questão de fadiga, de uma questão de periculosidade, né? Numa área de corpo de automóveis, você tem uma presença do eletromagnetismo muito forte dentro do processo industrial. E não é muito indicado você ficar exposto a esses campos magnéticos por muito tempo. Você pode ter leucemia, outras doenças causadas pelo eletromagnetismo. Então, com isso, os robôs se tornam uma fonte de manipulação muito importante para nós, né? A internet industrial e a análise desses dados é fundamental
e a base, obviamente, para que isso venha a ocorrer, né? Vamos falar um pouquinho da digitalização e documentos, né, da 4.0. Então, digitalização, que todo mundo fala hoje, marketing digital, vendas digital, tudo é digital, né? Até certo ponto. Dá para fazer tudo digital? Dá. Né? Tem um custo para isso? Claro que tem um custo. E nisso, obviamente, é o primeiro passo de tecnologia necessário para que, obviamente, a indústria 4.0 possa ser partida, né? Países aí como a Alemanha, China, Estados Unidos e Japão, né? Eles estão no estado bastante avançado, né? Quem mais investe hoje em termos desse mercado 4.0 é os Estados Unidos, depois a China, pelo tamanho dos dois países, depois a Alemanha, que foi a que criou a 4.0, né? Então, hoje na Alemanha, você tem alguma coisa por volta de 40% das empresas hoje, né, já dentro da 4.0. Isso significa que eles vão ter produtos mais baratos, que eles vão ter produtos mais estáveis, né, em termos de garantia de qualidade, né, e eles vão ter uma possibilidade on time de você poder escolher isso, de repente, até num chão de fábrica industrial, o teu carro, né? Ok? Depois nós partimos então para análise de dados. A análise de dados, né, é uma gestão de uma quantidade muito grande de análise de dados, né? E você precisa ter o performance e otimização desses processos industriais e equalizando, obviamente, o processo produtivo com uma qualidade, né? Extrair essa qualidade e melhorar esse processo produtivo. E para isso, para tomar a decisão e ter mais velocidade nesse processo, é necessário que você tenha essa análise de dados. Depois, o Big Data, né? O Big Data é uma análise de interpretação do volume muito grande de dados. A General Electric é uma das empresas, a Amazon é outra empresa, são grandes empresas multinacionais que terceirizam o Big Data, ou seja, você paga para hospedar esses dados que estão sendo enviados via rede ou Wi-Fi. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante. Em 95, nós fizemos a linha de produção de cabines da Volvo, em 95, a fábrica 1. Em 2014, a fábrica 2. Intervalo de praticamente 20 anos entre elas, né? Os robôs da Volvo, da fase 1 e o da fase 2, para você ter ideia, o da fase 2 tem somente os cabos de força. Os cabos de comunicação de agora 2014 não tem. Não tem, porque é tudo wireless, é tudo Wi-Fi. É uma tecnologia que em 1995, há quase 20 anos atrás, não tinha. Então você tinha que levar todo o cabeamento para comando do motor do robô, além da potência, com um monte de cabos elétricos percorrendo toda a planta industrial, que gera custo, gera retrabalho, gera manutenção, etc. Se você tem uma grande rede Wi-Fi, né, fica muito mais fácil. Então, dentro de uma planta industrial agora, 2014, eles já estão no conceito 4.0. Então, eles têm uma grande nuvem que eles mandam essas informações para lá, e mesmo lá via Suécia, o pessoal consegue ver o que está acontecendo nos robôs, na planta industrial, né? De longa distância, porque eles têm esses dados, eles estão vendo, eles podem ter alguns monitores e estar gerenciando esse processo produtivo deles, né? E o desafio das empresas não é só coletar e armazenar, mas é analisar esses dados, né? Que a grande sacada que eu tenho visto, né? É quais são os dados que são importantes para eu estar analisando, né? E principalmente interpretar esses dados, né? Eles são importantes para mim, para eu tomar uma atitude específica de parar o equipamento, né? Abortar o processo, assim por diante, né? Então, essas ferramentas de Big Data são importantes por quê? Porque elas são o lake data, né? É um lago de dados que eles chamam, no sentido de você ter essas informações subindo para a nuvem, né? O foco é aumentar a produtividade, a automação na 3.0 já vem com esse intuito, mas a 4.0 ela quer o quê? Aumentar a produtividade ainda mais e reduzir custo dentro do processo, né? Porque você pode diminuir, inclusive, as perdas dentro do processo industrial no momento que ele está ocorrendo, né? O Rangel vai explicar isso melhor no projeto lá da Bosch, e no dia 29 de setembro, bem interessante, é o projeto Redbox, né? Onde eles pegam essa peça dentro
de um conjunto de equipamentos e de máquinas, e o próprio operador já joga dentro dessa caixa. Essa caixa tem uma bateria de lítio para 48 horas, é uma caixa autônoma, ela tem 500 milímetros por 500 por 500 milímetros, ela é vermelha, fica dentro da célula industrial, são várias caixas dessas circulando dentro do processo. Em cima da caixa ele tem um cone, e esse cone tem uma câmera. Então a peça que foi perdida naquele processo industrial, ela é lançada dentro dessa caixa, a câmera já sabe que peça que é, porque tem uma interface web-máquina programada, o tipo e o perfil da peça, ele já sabe que aquela peça foi refugada e automaticamente por Wi-Fi essa caixa emite a informação para o ERP produtivo da Robert Bosch, e esse ERP já lança na gestão de custos a perda daquela peça industrial. O que eles demoravam 2 dias, hoje acontece em 29 minutos. Então, é o ganho de tempo. Imagine quanto que eles ganharam, porque através do processo industrial dele, poderia ser que uma ferramenta desgastada, pode ser um equipamento com algum problema hidráulico ou um problema eletroeletrônico, que dá tempo de você parar o equipamento, fazer a gestão dele, para não continuar perdendo peças que saiam fora do dimensional por um problema específico no próprio equipamento. A indústria 4.0, ela propicia isso, né? De você parar o equipamento imediatamente, fazer aquela intervenção nele e impedir que essas peças continuem sendo produzidas erradamente e fora do processo de tolerância. Depois, temos aí a questão da robótica, né? Então, a robótica, todo mundo aí sabe, né? Gosta de robô amigo, né? E a incorporação dos robôs inteligentes ao processo da indústria, né? O que o robô faz? Ele executa tarefa repetitiva, né? Alguns robôs, eles são colocados em processos industriais bem interessantes, às vezes por custo, por uma análise de posicionamento e de custo também, porque um robô não custa barato, né? Eles às vezes colocam o robô em cima de um track motion, um grande trilho, né? E aquele robô, quando não está fazendo a tarefa A, numa posição específica, ele se desloca dentro da fábrica, na horizontal ou na vertical, dependendo da posição, por uma tarefa B, C, D, usando o mesmo robô. Como o produto é um produto flexível, né? Ele se ajusta a uma programação específica, é muito fácil ele saber que está na tarefa A, B, C, D, e assim, dentro dessa programação, ele executar exatamente a necessidade por que ele foi projetado, né? E os robôs, eles representam o quê? Um aumento de produtividade, uma redução de custo e uma melhoria dos processos de qualidade, né? Por exemplo, você pega numa Volkswagen, eles pegam as laterais do carro, eles pegam a plataforma do carro e o teto do carro e fazem uma solda, né? Então, isso não é mais a solda ponta, isso é uma solda laser. Então, para chegar nesse nível, são robôs que vão com o arco de laser lá na ponta e vão puxando o arco metal-metal sem aditivo, ou seja, não é colocado um adicional de solda no processo, é um derretimento do próprio material, não tem uma sobrematerial, né? O próprio material, e você tem que ter uma precisão de tolerância muito grande na carroceria do automóvel para fazer com que não abra buraco na carroceria. E o robô faça isso de uma maneira, com uma qualificação. Eu me recordo no primeiro Gol Geração 2, que eu participei do processo, 1 não, mas no 2 eu participei, era tudo um sistema de balancim com uma pessoa segurando um grande grampo de solda, né, com o balancinho equilibrando aquele grampo enorme, a pessoa ia fazendo as soldas na superfície do automóvel, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 soldas, dependendo do tipo do automóvel. Então, trabalho extremamente absurdo. Obviamente, os pontos não vão ficar equidistantes, por mais prática que a pessoa tenha de usar bem o alicate de solda, mas o robô ele veio com essa finalidade. Ele vai fazer, se for necessário colocar o ponto de solda, ele vai colocar no ponto certo e não 2, 3 milímetros deslocado em relação ao ponto manual, colocado pelo olho humano, né? Aqui uma célula industrial, né? Essa célula industrial, ela está com os grampos fazem a fixação
dos produtos na superfície daquela mesa, né? É uma mesa do body shop, é uma mesa da armação do automóvel. Ele está fazendo partes de um automóvel e o robô está fazendo a função de fazer a solda dessas peças na superfície dele, né? Depois nós temos a inteligência artificial, né? Já temos na UTFPR a parte de inteligência, cursos, né, voltados à engenharia de sistemas, e uma machine learning e inteligência artificial fazem parte dessa grade curricular. Então, é bem interessante porque nós, no futuro breve, não teremos mais a necessidade de pararmos o equipamento para tomada de decisão. O próprio equipamento vai parar sozinho e vai autotrocar as ferramentas necessárias dentro do processo industrial, não necessitando de uma supervisão humana que ainda, em alguns processos, é necessária. Então, com esses sistemas de programação e de tomada de decisão baseada de uma análise que, ao longo do tempo, esse sistema de algoritmos inteligentes que são feitos pelo ser humano, eles vão fechando e refinando esse processo no sentido de você ter um processo cada vez automático e ninguém trabalhando em cima desse processo, né? Então, o machine learning é a ciência de criar novos processos, programação, visando o quê? Entender a máquina como um equipamento, sistemas de visão, algoritmos. Lá na Robert Bosch, tem acho que 4 programadores de algoritmos na parte de inteligência artificiais, trabalhando full time em cima dessa análise, né? Melhorando processos e eliminando até, vamos dizer, o risco em alguns processos mais perigosos, onde tenha componentes químicos dentro de um processo, onde você precise entrar com uma máscara específica, né? Recuperação de solventes que eles têm lá dentro. Eles usam muitos processos de decapagem, limpeza mecânica. O Fedalto trabalhou lá, sabe bem o que eu estou falando em relação a isso, né? Por que eu uso muito o exemplo da Robert Bosch, né? Porque é a empresa número 1 hoje no mundo, né? Com 142 unidades fabris do mundo, onde eles têm praticamente essas indústrias trabalhando dentro dessa tecnologia, e Curitiba aqui é um centro de excelência no Brasil na 4.0, tá? Com 28 funcionários, a última vez que eu falei com o Rangel, deve ter até mais funcionários hoje. Depois, temos a simulação 3D, né? A simulação 3D computacional é utilizada o quê? Para que você possa ver no tempo real o mundo físico e o mundo virtual, né? Para que você possa fazer configuração de máquina e testar a tua linha de produção. Então, o que acontece? Com os óculos, eu posso gerar e simular em 3D algo que não existe. Algo que existe e algo que não existe. Por exemplo, tem um equipamento que já está produzindo. Estou abrindo o meu layout para um novo layout, que eu vou comprar um novo equipamento. Então, com esses óculos, eu posso simular esse novo equipamento que não existe ainda em 3D e linká-lo dentro do processo produtivo com o equipamento anterior. E verificar a carga de máquina e fazer as análises de produção. E hoje, esses softwares, eles permitem vamos dizer, um trabalho um refinamento muito grande dentro desse ecossistema produtivo e cadeias produtivas. Bom, Internet das coisas, né, que é a IoT, né, que é Internet of Things. E são objetos físicos, o ambiente, os veículos AGV e AIV. A diferença do AGV e o AIV é que o AGV ele trabalhava ou por GPS ou ele trabalhava por uma fita magnética no chão, ou um trilho elétrico no chão, que eu já vi, né? E o AIV ele é totalmente gerenciável por Wi-Fi, wireless, né? Então, o Ferruccio lembra, nesse último evento ali na Universidade de Positivo, aquele AGV era um AIV, ou seja, ele andava no palco, ele carregava, descarregava equipamento, né? Já com radiofrequência, tudo trabalhando na sua própria frequência e respondendo sinais e tomando atitudes de movimentação dentro do processo industrial, né? Então, a internet das coisas são todos esses equipamentos pendurados num grande varal eletrônico chamado rede de comunicação
né, que tem vários protocolos específicos para isso, né? São protocolos IP, né? Para isso, é necessário que ter uma segurança dentro dessa rede, né? E aí, dentro dessas redes industriais, é necessário ter processo de segurança. Tem muitas empresas trabalhando já com uma segurança intrínseca dentro de processos industriais, para você não ter o quê? Possível ameaça do hacker, ou falhas, ou transtornos, ou ruído, que pode gerar uma queda nessa rede de internet lá dentro. Os equipamentos passam a ficar sem uma supervisão específica. A partir do momento que ele entra no grande varal 4.0, aí ele não pode sair mais, né? Ele não vai ficar semi-manual, ele vai ficar totalmente interligado com uma rede de outros equipamentos no processo produtivo, né? Para isso, você tem a cloud computing, que é a nuvem, né? Ou seja, você tem lá produzindo bens, essas informações estão saindo do chão de fábrica, tanto na parte de produção, extração de peças, de componentes, como partes maiores feitas de componentes, né? Por exemplo, o automóvel, ele tem componentes, mas ele tem partes móveis também, e ele tem partes, subpartes. Então, você pode controlar tudo isso através de sistemas RF, de radiofrequência, dentro do processo industrial, e com isso você está verificando os buffers de estoque intermediários e se vale a pena ou não você acessar o teu estoque central e trazer mais peças para o processo produtivo através dos AIVs ou dos AGVs dentro do processo industrial, ou os carrinhos manuais, que ainda existem muitas indústrias que trabalham com os carrinhos manuais também, né? A realidade aumentada, isso que eu expliquei lá dos bichos, do tubarão dentro das nossas residências, etc., que você pode fazer na realidade aumentada. Então, são celulares, tablets, computadores, touchscreen, né, e outros equipamentos que você, óculos, Google Glass, né, e outros óculos específicos, que você pode ver processos produtivos e extrair informações on time do que aquilo que está acontecendo dentro do processo produtivo, né? Manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva, ela começou a questão dos 15 anos do mundo. Hoje, para vocês terem ideia, é possível você até fazer um barco em 3D com uma impressora fazendo barco. Eu vi esses dias uma casa sendo montada, né, com cimento, ou seja, o cabeçote, ao invés de ter cola, era um cabeçote com uma bomba de cimento montando uma casa, né, feita uma casa de cimento e resina, e eles montando em 3D essa casa com, obviamente, uma grua e alguns equipamentos adicionais para poder fazer essa montagem, né? Você pode fazer peças médias, grandes, palmilha de sapato. Eu vi uma pessoa no shopping lá em São Paulo fazendo palmilhas. O jogo de palmilha estava vendendo a R$750, para você ter ideia, mas você subia em cima do equipamento, né? Naquele equipamento, ele já via a sola do teu pé, já via todos os pontos de apoio, e ele fazia uma proposta de tirar essas forças da tua sola do pé e distribuir melhor dentro do sapato para você ter um conforto ao caminhar. Isso, ele estava usando uma impressora 3D, manufatura aditiva, para fazer essa impressão das palmilhas. Mas por isso você pode fazer N peças em resina, em polímeros em geral, pode fazer em materiais metálicos também, por adição de camadas, né? Dá para fazer em várias possibilidades. Com isso, você reduz o teu tempo de lançamento do teu produto. Por quê? Porque você simula, você faz a impressão dele e vê se realmente ele se propôs estaticamente e dinamicamente a fazer aquela função que foi feita. E com isso, você tem uma redução do teu custo. São camadas sobrepostas de materiais ali que você obtém a peça, desde as mais simples até mais complicadas. E existem algumas indústrias que trabalham mais tailor-made, mais tipo alfaiate, onde elas usam muito essa tecnologia, porque como o lote, às vezes, é pequeno de peças produzidas, é mais barato ele imprimir essa peça do que ele fazer um molde de injeção plástica para poder injetar peças, porque o molde custa muito caro e você tem que ter milhares de peças naquele molde para poder pagá-lo. Porque o molde mais barato que eu vi assim na indústria automotiva começa em R$100 mil e vai até milhões de reais, para você ter ideia do investimento que você tem que ter. E uma impressora dessa, né, para 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos,
o custo hoje está bem acessível, né? Dá para fazer até ter uma dessa dentro de casa e fazer equipamentos você mesmo, né? Na biologia sintética, né? Ela não surgiu agora, né? E ela também estuda aplicações da engenharia em sistemas biológicos e organismos vivos. Por exemplo, um projeto de um rim artificial, de um coração artificial, utilizando, obviamente, essa indústria, no sentido de ninguém estar colocando uma mão humana dentro daquele processo, está contaminando processos e assim por diante, né? Sistemas cyberfísicos também, né? Que basicamente são elementos que auxiliam o ser humano a fazer movimentos de uma perda ou uma amputação de um membro humano, né? Então você executa essa perna mecânica, esse braço mecânico ou esse coração mecânico, que a primeira foto ali é um coração mecânico, né? No sentido de você ter todos os equipamentos eletrônicos, né, ligados com servomotores, sistemas de equilíbrio que façam com que essa perna mecânica tenha força. Um exoesqueleto, por exemplo, que a Renault em Curitiba tem, a própria Volkswagen Audi também tem, que você praticamente vai trocar uma bateria e uma bateria tem um peso pesado, você está colocando uma bateria no carro, e o exoesqueleto ele pega a bateria de um contentor, né, ali numa prateleira, e você vai levar até o carro. Então, ao invés de você ter um balancim segurando a massa e não em cima da coluna do operador, né, o cyberesqueleto segura todo esse processo e facilita com que as cargas desse peso, dessa bateria, sejam distribuídas em cima do exoesqueleto e não do ser humano. Com isso, você não tem doenças de movimentação, doenças causadas por esse tipo de situação, que são as DORTs, né? As doenças que se afastam do trabalho devido a essa situação. Então, hoje tem tecnologia de sobra para sistemas cyberfísicos, né? Quais são os benefícios que uma indústria 4.0 pode gerar? Primeiro, ela é ágil, porque ela toma as atitudes, são tempos de ciclo pequenos, os sinais são todos eletrônicos, as tecnologias estão aí, elas têm uma inovação sobre o processo anterior da indústria 3.0, porque ela é muito flexível, posso fazer numa mesma linha de produção vários tipos de produtos diferentes, né? Então, as linhas que antes faria 1, 2 ou 3 automóveis, hoje você pode fazer, de repente, toda a linha de automóveis, né? Porque os equipamentos eles vão estar pré-setados especificamente, eletronicamente, para aquele carro. Ele vai entender que aquele carro ali é um Golf entrando, depois vai ser um A3, depois vai ser uma Amarok, na mesma linha produtiva, com isso reduzindo drasticamente os investimentos em linhas, né? E os retrofits constantes de melhoria numa mesma linha, está ampliando essa linha para mais automóveis. Isso traduz no lançamento de um automóvel mais barato no preço final do produto, né? Com isso, a experiência do cliente vai ser muito boa, porque são processos destinados para ele, tailor-made, ou seja, o próprio processo produtivo faz destinado a ele aquele produto. Aqui houve uma redução de custo significativa dentro desse processo, porque o número de pessoas também dentro do processo mais automatizado diminui. Pessoas que estão por trás do processo desse são pessoas, vamos dizer, mais capacitadas no sentido de estar programando para que as coisas ocorram de uma maneira automática. Com isso, se busca ter mais receita e mais uma eficiência operacional e industrial dentro de uma planta industrial, né? Quais são os impactos financeiros da adoção da 4.0, né? Então, 73 bilhões é a redução total por ano a partir da migração para os conceitos da indústria 4.0, né? Depois, se ganha 34 bilhões com redução de dinheiro por anos em ganho de eficiência operacional no processo industrial, nos processos industriais. 31 bilhões nas reduções por ano nas manutenções de máquina. Por quê? Se você tiver uma inteligência artificial, você não vai parar tantas vezes aquela máquina. Por quê? Porque lá no Big Data, nas informações, eu já sei
que daqui 2 semanas aquele rolamento vai falhar. Então, eu troco esse rolamento antes dele falhar, ou horas antes dele falhar. Tem casos, por exemplo, de uma moega, num processo industrial de destilação para fazer o álcool, né? Tem rolamento que custa 10 milhões de reais. Eu nem sabia que tinha um rolamento tão caro assim. Um rolamento que tem 2 metros de diâmetro na pista interna. Por fora é maior ainda, que sustenta a carga de toneladas sobre ele, né? Então, é claro que, como ele é o coração vital dentro do processo ali da moenda, né? Fazendo o caldo de cana para depois fazer o processo do açúcar e do álcool, é claro que eu vou monitorar esse rolamento porque o custo dele é absurdo e eu vou trocar ele 1 hora antes dele falhar, é óbvio, né? Mas, claro que rolamentos menores não seria necessário ter tanta preciosismo sobre a informação. E 7 bilhões a redução por ano com a economia de energia. Então, perceba, na indústria 4.0, olha as reduções que nós estamos mostrando aqui e olha que nós estamos aqui com apenas 8 anos, né, dessa revolução 4.0. Nós estamos ainda aprendendo, vamos aprender muito mais com ela ao longo dos próximos anos. Quais são os investimentos previstos em IoT, né? 2020. Esse ano agora não temos a certeza absoluta se vamos conseguir atingir esse número por causa da Covid, né? Era um número que era o planejamento e a previsão de investimento nas células industriais. Como praticamente o mundo parou por um período produtivo, né? Em alguns países, pode ser que esses números eles não reflitam a realidade que nós estamos passando agora. Mas a ideia é ter um investimento de 267 bilhões em 2020, né? E o valor estimado de mercado de 300 bilhões por ano de investimento em processos, né? Em máquinas, em softwares, em gente, né? Que está por trás disso, no sentido de ter essa eficiência e eficácia operacional no chão de fábrica, né? Com isso, 50% da fabricação, transporte e logística representa 110 bilhões de investimento no mercado industrial. E no setor, 85 bilhões no setor industrial, né? 2021, a previsão é praticamente quase 2,5 vezes a de 2020, que é 662 bilhões o investimento estimado para esse ano. Esses números aqui são retirados da Amazon. A Amazon é a maior empresa de data lake do mundo, junto com a General Electric, né? Entretanto, gerar valor com dados é uma tarefa difícil, né? Então, é impossível correlacionar dados. Então, 96% dos dados industriais recebidos não são usados. Isso é base. Eu estava numa reunião com uma empresa em Joinville, ela faz cabines de pintura industriais e faz 4 anos que eles já fazem a extração de todas as informações das plantas industriais que eles fornecem para os clientes. Por exemplo, lá na New Holland, em Curitiba, tem uma planta deles. Então, da planta deles em Joinville, eles conseguem saber todo o processo produtivo do cliente, com as informações que ele obtém via rede industrial do cliente lá em Curitiba, e pode ajudar o cliente nessas melhorias contínuas e está alertando eles com alguns alarmes específicos, porque o cliente tem uma planta industrial muito maior. Ele tem uma planta industrial que monta colheitadeira e trator. A planta de pintura é uma delas. Então, tem alguém que faz isso e vende esse serviço em conjunto com a planta industrial. Baixa frequência na coleta dos dados. 39% dos fabricantes não coletam esses dados regularmente. Eles podem tê-los, mas não coletam. E como coletar? Através de sensores. E existem inúmeros sensores de coleta de informação de intenção ou incorrente, né? Também, outro problema, 66% da dificuldade de acessar esses dados, né? Então, as empresas do setor industrial têm dificuldade de acesso aos dados, ou por não ter uma boa infraestrutura, ou por ter economizado nos sensores. Tem sensor que hora falha, hora funciona, não pode ter isso, né? Então, temos que construir uma base industrial boa, com sensores para extração de dados confiáveis, para que, obviamente, você tome uma decisão lá em cima adequada de preservação das margens. Afinal de contas, essa indústria ela coloca que ela quer repassar as vantagens competitivas da redução de custo no preço do produto final dela, tá?
Um desafio que dura décadas. A situação: existem 14 padrões de comunicações de redes industriais. A ideia: puxa, é um absurdo. Precisamos definir um padrão de comunicação. Como é que nós vamos comunicar esse varal de comunicação enorme, né, de fios, né, e que são 15 comunicações de mercado, no sentido de trazer uma comunicação única para a IoT, né? Com isso, então, você tem ali um chão de fábrica, com um desenho ali do chão de fábrica, com vários protocolos de comunicação, olha, Eurocomp, Modbus, Profibus DB, Ethernet, né? Profibusnet. Todos esses protocolos, por exemplo, existem na indústria. Por exemplo, Interbus S, a planta da Volkswagen Audi em Curitiba, Interbus S. A planta lá de Foz do Areia, né? Foz do Areia, a geradora de energia da Copel, ali é Modbus. Então, esse Modbus pega todas as informações por fibra ótica e manda para aquela planta ali, na saída da cidade industrial, as informações ali, o data center deles, eles interpretam todos esses dados e tomam as atitudes. Para isso, você precisa coletar essas informações de várias redes, fazer um protocolo único, que é o OPC-UA, que é o último ali, é o protocolo de comunicação da indústria 4.0. Tá? Para isso, você tem que fazer a habilitação dessas coisas que estão lá penduradas, sensores, máquinas, etc. Ter uma inteligência para perceber e agir, são softwares, e eu preciso guardar e processar essas informações dentro de uma nuvem. Né? E aí, o que acontece? Né? Você tem lá toda a parte de sensores, né? Você vai segurar essa informação quanto? Por um dia, por um mês, por um ano, depende do teu processo, né? Então, você vai sentir e vai atuar sobre esse processo, ou seja, dentro das coisas, do meu processo produtivo, de tudo que eu tenho, peças, robôs, né? Data lakes, o histograma específico, as informações vindo do chão de fábrica, número de peças produzidas, etc. Né? E para isso, né, é necessário, então, ter uma conectividade de todos esses periféricos dos sensores com o campo, para que a gente possa o quê? Pegar, mandar essas mensagens locais para as ações locais, sincronizar os estados e dados de cada um dos equipamentos, ter uma segurança daquele equipamento, ou acessar o recurso desse equipamento, depois fazer um algoritmo desse equipamento, fazer uma conexão entre equipamentos, fazer uma gestão de senha para que pessoas que não estejam habilitadas dentro do processo entrem dentro do processo e fazer um update, tá sempre atualizando esses processos, né? Então, aqui eu não vou entrar muito nesse campo aqui, porque é um campo mais a nível eletroeletrônico, né, da IoT, mas vai estar disponibilizada a apresentação, né, Ferruccio, lá no IEP. Aí as pessoas podem pegar também. Nosso pessoal da ABMEC também, que está participando, pode pegar via IEP e a ABMEC também. Eu vou pular um pouquinho isso aqui. Bom, aí nós temos a indústria 4.0, que nós temos automação e temos o valor dessa automação, né? Depois, precisamos fazer uma informatização. Eliminação de quê? Papel, planilha. Quando entraram os primeiros ERPs da indústria, qual era a maior dificuldade que nós tínhamos? Todo mundo que fazia o planejamento de produção trabalhava no Excel. Era um terror. O cara não acreditava que o ERP poderia gerar os processos produtivos. Então, ele sempre ficava com a planilha dele em Excel do lado e alimentava o SAP, o BAN, o JD e softwares os mais variados, né, que hoje fazem a gestão produtiva de uma empresa, né? E com isso, a eliminação desse papel, dessa planilha, concentrando de uma maneira única dentro do ERP esses dados, né? Com isso, foi feita, então, a automação de valor e entramos, então, no processo da digitalização. Então, dentro do processo da digitalização, fizemos a informatização do processo. O que aconteceu disso? Vamos passar aqui um vídeo da era da informação digital.
Então, essa era da informatização, da digitalização, e aí a conexão, precisávamos então, já tínhamos a informatização, mas nós precisávamos o quê? Ter uma conectividade industrial. Então, precisamos criar uma rede industrial, né, OPC-UA, com vários tipos de protocolo de comunicação diferente, né, trabalhando entre equipamentos e redes industriais, para saber, está acontecendo, ou seja, as coisas estão funcionando conforme aquilo que eu previ. Vou dar uma parada aqui. Vocês percebem claramente, né? Do lado esquerdo você tem o círculo, que é o RP administrativo, que é o que nós já conhecemos, que tem todos os módulos, gestão de produção, de estoque, de logística, financeiro, o módulo comercial, né? Distribuição. Quer dizer, do lado direito é criada, então, uma nova estrutura, uma nova infraestrutura totalmente industrial. Só que elas têm que conversar entre as duas, né? E tem que ter as portas de comunicação ali que ele está falando configurada para tal. Por quê? Porque alguém pode pegar essas informações e travar uma rede industrial, né? Pelo fato de ter uma segurança definida dentro do processo. Então percebam, né, o que ele está mostrando ali. Você tem as portas de comunicação que são disponibilizadas tanto na rede da esquerda, que é a gestão da empresa, quanto do lado direito, que é a utilização de todos os equipamentos nessa rede industrial e eles comunicando na mesma porta, porta 102 da rede administrativa com a porta 102 da rede industrial. E assim por diante, para justamente não acontecer nenhum problema dentro do processo industrial. Então, o DMZ, o que ele é? Ele é uma terceira unidade dentro da indústria, né? Dentro da empresa, no sentido de você estar preservando a área industrial e a de gestão e toda a parte de cloud, ou seja, a nuvem, o data lake, onde você guarda todos esses dados vindo diretamente do processo produtivo e na parte de segurança, ele fica ali dentro dessa terceira zona criada, que é a zona DMZ. E ali você vai obter as informações com os níveis de segurança específicos pelo password daquela pessoa, daquele funcionário que foi habilitado a trabalhar as informações DMZ. Ok?
Bom, na sequência, então, na indústria 4.0, nós saímos, então, da digitalização e já entramos propriamente na indústria 4.0. Ficamos muitos anos na informatização, muitos anos também na conectividade. E agora, nós estamos falando de visibilidade. O que está acontecendo no meu equipamento, no meu processo produtivo? O que está dando errado? O que eu estou tirando de peças por hora, por minuto, por dia, por mês? Quantas vezes essa linha parou? Por que ela parou? Quem vai ser responsabilizado por ter parado essa linha em termos de equipamento? Quem vai fazer a parte de manutenção para impedir que esses equipamentos parem com uma frequência maior? Então, tudo isso passa, então, na indústria 4.0 a ter a visibilidade. O que está acontecendo? Depois, você precisa fazer uma contextualização disso. O porquê que isso está acontecendo, né? Aí entra a inteligência artificial, os programadores, as pessoas que, através de algoritmos, vão extrair as informações e aí, através do algoritmo, você vai ver o efeito repetitivo dos erros causados em cada equipamento e o próprio equipamento vai ter uma correção ou não, dependendo da situação do equipamento, sobre o processo produtivo. Então, por que isso está acontecendo? Depois, vamos para uma outra etapa, que é predição, que é o preditivo. Vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas ele vai acontecer. Dando aquele exemplo do rolamento lá de 10 milhões de reais, né? Eu vou trocar esse rolamento 2 horas antes. Eu vou usar o máximo possível desse custo desse rolamento, que durou, né, tanto tempo dentro do meu processo produtivo. Então, eu posso fazer um planejamento de parada para troca desse rolamento tantas horas antes dele entrar em falência, ou seja, dele falhar e parar o meu processo. Aqui nós temos uma planta, um gerador, junto com um motor diesel, né? Um sensor de rotação e de vibração, pego diretamente no acoplamento do conjunto, né? Ele está dizendo, olha, está perigoso, vou mandar essa informação, IEX é proteção contra explosão, está mandando ali a linguagem binária, as informações para o cloud, né? Que está perigoso. Precisamos trocar esse rolamento. Ele já manda uma solicitação para o carrinho de compras via e-mail para o fornecedor e para o manutentor, a pessoa que vai fazer a manutenção. Chegou o produto para ele, ele vai lá para o grupo gerador trocar aquele rolamento, aquele acoplamento e assim por diante. Então, perceba, de um vídeo muito simples, se mostra claramente, né, que agora o processo vai ficar verde, ele foi corrigido e a informação... Agora, imagine uma planta produtiva, né, que só na armação, né, de uma Volkswagen, por exemplo, ali em Curitiba, né, em São José dos Pinhais, numa armação tem áreas ali que tem 52, 53 mil pontos, né? Então, nós estamos falando de 1 milhão de sinais, 2 milhões, 3 milhões de sinais de controle, né? Então, do ponto de vista humano, é impossível de você conseguir fazer esse gerenciamento. Agora, através de sensores confiáveis, tecnologia e software, interligação de equipamentos, é totalmente possível. E a adaptabilidade, né? Que é tomar ações para que os eventos da ineficiência sejam antecipados, né? E assim, no momento em que eles sejam planejados, a ocorrência deles, você mitiga o fator negativo da parada desse equipamento, né? Então, isso também, esse fator faz parte da indústria 4.0, tá? Então, a partir do momento em que se atingir os 6 objetivos abaixo, entendemos que o sistema, do momento, para utilizar o sistema MES, para suportar totalmente a operação industrial. Aconteceu? Está acontecendo? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Vai acontecer?
e por que ocorreu, né? Então, basicamente, são os pilares principais da indústria, né? Então, nesse processo guiado pela informação, nós podemos dizer, na prática, sim, na otimização do chão de fábrica, nós podemos levar em consideração 3 âmbitos, né? Nas operações de produção e de manufatura, no planejamento de manufatura e na performance financeira corporativa, que são as economias que você tem, os savings causados pela adequação da tecnologia e iniciação da tecnologia, né? Com isso, você pode fazer redução nos custos de produção, evitando atraso nos custos extras. Por exemplo, redução dos estoques em processo, que é work in process, ou seja, você reduz esse estoque é custo para um processo produtivo. Redução do tempo de ciclo, até o próprio Marcelo lá do Gemba, ele vai estar apresentando para nós um tema do Lean voltado a 4.0 e voltado ao chão de fábrica nesse sentido, quer dizer, em termos de gestão, o que eu poderia, junto com a 4.0, estar objetivando dessas melhorias. A redução da quantidade de itens retrabalhados, redução com perdas de refúgio de sucata, porque se eu sei que o produto já está com um problema, a própria máquina já pode se autocorrigir e resolver isso, né? Melhorando o serviço ao consumidor. Como nós, como clientes dessa cascata produtiva, vamos ser beneficiados. Entrega no prazo, processos e produtos rastreáveis, ou seja, se houve problema, você vai poder pegar o lote e corrigir isso antes dele chegar diretamente e trazer o inconveniente de ter que devolver esse produto que não tem qualidade. Você vai ter uma qualidade assegurada e a flexibilidade para responder os clientes num processo mais rápido em relação ao convencional anterior, né? E a conclusão, a indústria 4.0 corre a passos largos no mundo, né? Rompendo esses padrões. Eu achei bem legal ali o Ferruccio foi também com o Telmo, né, lá para o evento do Gemba, porque ele queria entender também melhor quais eram as ameaças ao ser humano. Eu vejo que não tem muita ameaça, porque a indústria 4.0 ela vai realocar toda essa mão de obra em outro tipo de atividade, e a 4.0 ela não vai substituir o ser humano, né? Nunca vai substituir. Ela vai melhorar os processos, né? E vai ter mais níveis de controle dentro do processo do que nós tínhamos no passado, né? Então, essa é uma fusão do mundo físico que nós temos com o digital, o biológico, se transformando hoje uma revolução industrial 4.0, prometendo mudar o mercado como hoje nós conhecemos, né? Aqui nós temos um vídeo do processo industrial, né? Esses robôs estão lá na armação da Renault, tá? Eles são um processo todo de montagem da Renault. Ah, desculpe, esse não é Renault, não. Esse é da Reflex, da caixa do evaporador da geladeira. E o evaporador da geladeira é onde você põe o produto para congelar. Então, o que essa célula faz? Ela enrola aquele tubo de cobre 28 vezes em volta da caixa. Isso era feito manualmente. Quais eram os problemas? Primeiro, o problema de qualidade final da caixa. Esmagava o tubo, às vezes a pessoa não tinha sensibilidade e saía fora do conforme, eles tinham um scrap, uma perda relativamente grande. Com esses robôs montando essa unidade, praticamente o refúgio ficou menos de 0,5% mensal do número de caixas, né? Bom, dentro da indústria 4.0, nós temos que ter toda a parte de computadores lá na parte de cima, que vão processar essas informações. Depois temos que ligá-los através das redes de comunicação industriais para obter essas informações. E embaixo eu preciso ter o quê? Eu preciso ter todos os sensores alimentando essa grande rede para, obviamente, tomar as decisões cabíveis, né? Então, temos as especificações humanas, né? Elas vão para o nível da máquina, vão para uma linha de produção.
Depois, entre a produção e os sensores, ali é o sensor de RFID, que vai estar vendo um processo industrial. O RFID vai estar conectado diretamente com os produtos que a automação, a manufatura aditiva, que você pode ter ela on-time, ou a realidade ampliada, através diretamente de um celular, de um tablet, etc., produtivo no chão de fábrica, e ligado diretamente com a engenharia do produto, processo mais produto, né? Engenharia simultânea. E com isso, armazenamos todos esses dados, mandamos de novo para o processo produtivo e temos o produto acabado no final. Aqui, um CAD 3D, né? Onde você pode simular nesse CAD, jogar em outros softwares de simulação, colocar isso dentro de uma realidade virtual e tirar ele dentro do computador e colocar no 3D usando os óculos específicos para a realidade ampliada, né? Aqui é uma célula de realidade ampliada. Então percebam que você tem as duas pessoas aqui na cidade industrial de Curitiba com os óculos de realidade ampliada e você tem o quê? Uma célula produtiva de montagem de produtos virtual. Ela não existe na prática, né? Ela está alocada no chão. Perceba que o chão já foi pintado para ficar daquela maneira. As prateleiras do lado direito já foram colocadas. Eles querem simular para ver se é necessário aumentar o comprimento dessa linha, reduzir, diminuir a altura em termos de ergonomia. Então aqui vocês podem ver a integração deles diretamente com uma célula produtiva, pode ser híbrida, inclusive. Parte dela pode existir, parte dela pode não existir, e você com o Google Glass, você enxerga as duas realidades. Aqui eu não tenho e aqui eu tenho. Isso tudo alocado num layout embaixo, né? Um layout industrial já predefinido por uma linha específica que estava sendo enviada por um fabricante de autopeça em Sorocaba, né? Essa linha foi montada para a montagem de uma autopeça específica desse cliente, né? Então, ali fica muito fácil você visualizar as interferências, os erros específicos usando essa tecnologia, ok? Gente, eu só tenho a agradecer pela participação de todos, espero que todos tenham entendido, né? Fizemos num português o mais fácil possível, com os exemplos que nós temos do dia a dia, para facilitar o entendimento. E aí nós vamos ter agora a parte das perguntas, né? E para poder estar sendo respondido, né? E vamos ver se a Valdirene mandou agora algumas perguntas. Vamos lá. Como participa o BI dentro do contexto da indústria 4.0? Então, existem vários softwares de business intelligence que eles trabalham com core, ou seja, eles precisam de dados. Esses cores vocês pegam do ERP, né? Você tem o ERP industrial, você tem o ERP administrativo e você tem o DMV, que vocês viram lá, né? Então, esse BI, ele pode estar pegando desse data lake todas as informações lá da nuvem e eu estar trabalhando, por exemplo, parâmetros de Pareto, né? Eu pego lá o Pareto e vou fazer um ABC de qualidade, de quanto refúgio eu tive por cada célula produtiva, né? Lá no final da linha, né? Eu posso tirar inúmeras informações usando uma ferramenta de BI, pegando as informações do Data Lake e trabalhando. Ele seria como o Analytics, né? E trabalhando essas informações. Consegui responder essa do BI? Interfere. Ela está falando que o som dos vídeos não saíram na apresentação. Então, aquele DMV que vocês viram ali, ele tinha legenda. Tem o som em inglês, mas tinha legenda. Basicamente, 2 vídeos iniciais eram com áudio. Que pena, nós perdemos, mas a imagem,
o contexto ficou. Vamos entender na próxima apresentação, Ferrucci, o porquê que isso aconteceu, porque não poderia. Moura, toda a parte de áudio de todos os vídeos. Moura, Oi. Uma questão de ordem só. Os vídeos que não foram... tem um problema de conexão aí do processo, mas o pessoal já está informando os participantes que a gente vai encaminhar os vídeos que você apresentou para que eles possam ter um melhor entendimento, fora o material que você vai deixar disponível para a gente poder fazer a indicação. O presidente Horácio gostaria de fazer uma pergunta, se você nos permitir, só na sequência, por favor. Presidente, por favor. Antônio Carlos, antes de perguntar, eu quero parabenizar você. Você nos deu uma aula aqui. Sinceramente, foi uma excelente de uma aula. Uma didática fenomenal e nem que eu tivesse com sono, eu não ficaria tão interessado na tua aula como você deu aqui para nós. Obrigado, Horácio. E eu ia formulando aqui as minhas perguntas e praticamente você ia riscando as minhas perguntas aqui, de tão produtiva que foi a tua aula. Mas eu gostaria aqui de fazer alguma coisa. A primeira, como é que nós podemos superar as barreiras que existem hoje para nós implementar a indústria 4.0? E eu teria mais duas perguntas. Se você puder me responder depois, eu aguardo a resposta dessa aí agora. Bom, veja bem, as barreiras, a primeira barreira da indústria 4.0 é financeira. Então, ela é uma indústria que custa caro, porque você tem que ter gente capacitada para trabalhar em cima desse processo. Você precisa investir em sensores que busquem essas informações do chão de fábrica, né? Esses sensores vão mandar para o Data Lake, então você precisa montar um banco de dados, uma Big Data dentro da tua empresa, ou hospedar ela numa Amazon e pagar o aluguel por mês, né? Grandes corporações têm seus próprios Big Lakes, ou seja, por uma questão de segurança, eles preferiram ter a empresa, o Big Data, as informações, os lagos de dados dentro da própria empresa. Mas realmente é a questão de custo, tá? Porque você tem que montar uma nova estrutura, isso tudo custa para você poder, obviamente, montar aquilo que foi apresentado nessa apresentação, né? A indústria 4.0, ela, vamos dizer assim, ela é dirigida somente aos processos produtivos de uma fábrica? Ou eu posso tentar aplicar isso em outros setores da economia? Sim, você veja só, eu vi o ano passado, foi uma apresentação, workshop, no mês de agosto, da Associação Brasileira de Redes de Internets Industriais. Bom, eu vi, por exemplo, Joinville como uma cidade inteligente, utilizando toda a parte de sensores da 4.0 para fazer a parte de schedule de um ônibus, fazer o controle de informações específicas de tráfego dentro da cidade, parada de ônibus, o controle do ônibus entre paradas, o que antigamente tinha um homem apontador que apontava e controlava isso, você pode fazer hoje por radiofrequência, entendeu? Então você tem as antenas do ponto de ônibus e o ônibus carrega o chip de identificação. Nesse chip é uma linguagem de 12 bits que passa a informação binária de que ônibus que é aquele, quem é o motorista e o cobrador daquele ônibus, né? Se aquele ônibus parou na garagem para trocar os pneus ou não parou, né? Se ele já abasteceu ou não abasteceu, ou seja, você tem uma indústria 4.0 hoje dedicada para transformação das cidades em cidades inteligentes. O meu filho, eu estava assistindo aqui, eu cheguei até a ligar para ele sobre o teu assunto. E o meu filho é da área médica. Ele dirige um hospital. Você vê possibilidades da indústria 4.0 ser aplicada na área hospitalar? Sim,
Eu faço parte ali de uns que gostam muito do Vale do Pinhão. O Greca, ele construiu, vamos dizer, um benchmarking, né, baseado no Vale do Silício, né, lá do Silicon Valley, na Califórnia. Ele chamou de Vale do Pinhão, porque, vamos dizer, a fruta da araucária angustifolia que representa o Paraná, né? E ele, dentro dessa inovatividade, ele criou esse grupo, né? E dentro desse grupo eu tive a oportunidade de participar o ano passado de uma pessoa, que é o Daniel, e o Daniel perdeu a filha dele numa maternidade, ela era, vamos dizer, uma prematura, de 4 meses e meio, né? Estava bem mal formada, etc. e tal. E durante todo o processo que ela ficou lá, ela ficou praticamente 1 mês dentro das incubadoras, né? Ele é uma pessoa de TI. Ele falou assim: puxa vida, lá no final minha filha morreu por uma doença causada por uma bactéria da incubadora. Então, o que ele definiu? Ele trabalhou em cima durante quase 2 anos, montou um software. Esse software, e ele colocou o nome de robô Jane. Jane seria o nome da filha dele. A filha dele morreu, né? E ele rebatizou esse projeto com o nome da filha dele, que seria essa prematura de 4 meses e meio. E aí, com as informações que ele foi entrevistando dentro de um processo, porque ali dentro do UTI é um processo, né? Qualquer falha dentro do processo, o embrião ou a pessoa pode vir a óbito porque alguém fez uma coisa errada, não porque queria, mas falhou no processo. O que ele fez? Ele colocou sensores em todas as posições possíveis dentro de uma UTI. Hoje ele está com um projeto dentro em Curitiba, são 2 hospitais. O Horácio do Getter, né, eu me recordo que é um deles, tá? Ele tem 10 hospitais já trabalhando nesse conceito no Brasil, e ele consegue salvar por dia 10 vidas. 10 vidas que morreriam por dia usando o software, o algoritmo e todo esse processo que ele fez, ele consegue salvar 10 pessoas por dia. Então, isso foi fantástico, né? Porque através de uma perda muito grande que ele teve da filha, ele gerou esse robô, né? Que é um software que busca informações dentro da área hospitalar, com todos os indicadores de saturação, umidade, né? Pressão, temperatura, e etc., né? Ele faz um controle e manda esses sinais para o tablet, para o celular, para uma campainha, para um PA, um posto de atendimento do lado ali que precise fazer uma intervenção humana, fazendo algum controle humano sobre a pessoa. Então, com isso, ele tem salvo 10 pessoas por dia. Então, respondendo a tua pergunta, eu creio que sim. A indústria 4.0, ela tem esse viés, né? O hospital que ele dirige é o Hospital das Nações, e ele já buscou fora do Brasil inúmeras inovações nessa área. E hoje ele está praticamente tudo informatizado, aquilo lá é uma coisa louca, sabe? Eu conheço, sou frequentador de lá. Praticamente você explicou aqui. Se você adentrar ali, você recebe uma fita que vai no teu pulso e o médico vai acompanhar aquela fita ali numa leitura até a tua saída do hospital. Isso, tá? É radiofrequência. Ele acompanha toda essa, vamos dizer assim, essa parafernália que tem lá dentro, ele acompanha de um tablet, de um smartphone, tudo, sabe? E inclusive, essa área de bactérias, essa área de infectologia, tudo, eles têm um cuidado louco. E eles sofreram recentemente até a invasão de hackers, devido a que cada médico do hospital tem a possibilidade de adentrar lá naquele sistema. Então, é um problema sério você conseguir barrar todas essas entradas de todos esses médicos e alguma possível entrada para uma abertura de haver alguma
encrenca, alguma coisa lá que possa vir a ferir o sistema deles. Mas você está de parabéns e gostei muito da palestra de vocês, viu? Muito bem, viu? Vocês estão de parabéns. Horácio, o Ferrucci me convidou para esse desafio, junto com o Fedalto e o Telmo, né? E o Alessandro, para nós trazermos da indústria. Eu estou há 32 anos na indústria, né? Então a gente conhece muita gente, Ferrucci, já apresentei um monte de gente para ele. A finalidade é fazer com que essas pessoas peguem os seus campos de atividade e são especialistas nos campos de atividade e possam trazer eventos como esse uma vez por semana, fazendo com que até dezembro, que nós tenhamos aí esse problema do Covid, e nós vamos fazer tudo via virtual, né? Que nós possamos, pelo menos uma hora e meia por semana, aprender alguma coisa com algum colega nosso dentro da engenharia mecânica. Mas eu apoio total vocês, você, o Fedalto aí, são excelentes. O que for possível para o Instituto ajudar, vocês contem com nossa ajuda, viu, Antônio Carlos e Ricardo, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, foi ótimo. Muito bem. Moura, uma das coisas que você fez no comentário, que era uma das preocupações que nós já tivemos conversa sobre isso, é sobre a questão do desemprego, mas eu não queria pegar essa vertente. Eu acho que a gente, invertendo um pouco o papel, a gente consegue melhorar. Essa tua observação final de que uma constante participação da Câmara Técnica em conteúdos dessa natureza, a gente vai conseguir mostrar para todos os integrantes da Câmara e os que puderem participar conosco nas atividades que estamos fazendo, a oportunidade de como a tecnologia pode facilitar e melhorar a qualidade de vida nas relações homem com os seus respectivos processos produtivos, deixá-los mais ágeis, mais precisos, mais consistentes, digamos assim, não só consistentes, como consigam reduzir custos e facilitar a colocação dessa tecnologia na mão da sociedade como benefício. Eu sei que tem um grupo de perguntas bastante interessantes. Eu queria deixar, eu gostaria de informar que essas perguntas vão ser encaminhadas até você, Moura, porque nós já estamos meio que adiantados no horário, e você vai responder para todos os participantes. Foi muito interessante a tua apresentação, a contextualização que você fez. Se você, desse grupo de perguntas, escolhe uma delas para que você faça o desfecho final das respostas às perguntas, e as demais a gente vai responder via internet, e já deixamos indicado que, na sequência, todos acompanhem o site do Instituto de Engenharia, onde essas palestras vão ser indicadas com suas respectivas apresentações. Por favor, escolha uma pergunta como sendo a última, aí depois a gente faz o desfecho a partir do nosso presidente. Por favor. Aqui, em princípio, ela está me falando aqui que não tem perguntas, Ferrucci. Ok. Não temos mais perguntas. Será que o pessoal entendeu tudo? Não. Quer participar? A principal parte agora são as perguntas. Aí que a coisa pega, aí que é o gostoso. Viu, Ferrucci? Antônio Carlos? Então, para nós arrematar, passar a régua, eu faço uma última pergunta para ele. Por favor. Vamos lá. A indústria 4.0 pode causar demissões em massa? Eu creio que não, porque isso não aconteceu na Alemanha, tá? Na Alemanha é bem claro, o nível de tecnologia que eles têm é bem superior ao nosso, né? Mas o que acontece, né? Na Alemanha, você tem uma 3.0, uma 4.0, mas você não tem a 1 e não tem a 2, né? No Brasil, nós temos a 1, 2, 3 e 4. São empresas pequenas, médias e grandes que estão em vários níveis de investimento em tecnologia, né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de desemprego em massa, até porque a adesão nessa tecnologia, no Brasil, ela vai ter que ser mais lenta, né?
Até porque eu vi vai ali, ter que ter Antônio, o investimento financeiro em cima, né? porque quando você fez a tua explicação ali, que foi muito boa, você falou que o pessoal vai se adaptando e você vai absorvendo. Agora, nós, nessa área, e principalmente fora do Brasil, eu acredito que o funcionário, o colaborador, ele vai se aperfeiçoando. Agora, nós temos um nível cultural aqui dentro do Brasil que não tem esse conhecimento e essa técnica que o pessoal lá de fora já possui. Então, o medo, talvez, de pensar, e isso é na cultura brasileira, eu vou robotizar aqui, eu jogo fora empregado e não tenho mais empregado devido aos custos das leis trabalhistas, tudo isso que encarece, e talvez é isso que muito aconteça de haver essa barreira do medo da indústria 4.0. Por isso que eu fiz essa pergunta sobre as demissões. Bom, a questão, por exemplo, você pega onde estão os robôs hoje. Na maior parte das aplicações são automotivas e autopeça, né? Exato. E uma ou outra empresa coloca também, por exemplo, a Embraco tem robôs na parte de célula de solda do compressor. Por quê? Porque é um lugar que pode machucar a pessoa, os olhos, etc. É uma prevenção. E algumas montagens específicas onde, pela vinda do compressor, são ali 65 mil compressores que eles fabricam por dia, né? Então é uma coisa absurda. Imagine uma pessoa ali com uma ferramenta tendo que tomar uma decisão. Agora eu vou fazer o cano vermelho e o cano verde. Eu cheguei a ver isso. A mulher chegava, acho que à noite em casa, sim, né? Porque era duas ferramentas, ela tinha que tomar uma decisão e o compressor passava na frente dela em 4 segundos, né? E ela tinha que fazer 2 operações. Então, ali ela foi para uma outra tarefa muito melhor, a tarefa humana, e ali foi colocado o robô, porque era uma tarefa desumana, né? Então, dentro do processo produtivo, tem tarefas desumanas que as pessoas fazem, né? Por exemplo, inalando produtos químicos, com o perigo de espirrar, por exemplo, um produto no rosto da pessoa, na parte, por exemplo, de fundição, siderurgia, aí os robôs estão lá tirando a carepa de cima de um forno, né? Eles estão limpando alguma coisa no sentido de afastar o perigo para o ser humano. Eu não vejo no Brasil, num curtíssimo prazo, isso que você comentou agora. Até mesmo porque faz mais de 40 anos que o mundo tem robô, né? Pegando toda a região sul, que eu conheço bem, aí 8.800 clientes, que eu sempre atendi todos eles, né? Você tem o quê? 4 mil robôs? Acho que nem isso. Eu vejo na área minha, a minha área, a área ferroviária, e no nível de uma locomotiva, um dos maiores índices de alcoolismo que a gente tinha e ainda possui nessa área é o operador de uma locomotiva, porque é uma rotina aquilo, e o cara ele trabalha, passa do horário normal, porque ele só vai parar quando ele chegar em algum posto que ele possa fazer uma troca ou descansar, alguma coisa. E existe vamos dizer assim, um botão dentro da locomotiva que ele aperta com o pé de tantos em tantos minutos, que nós chamamos de homem morto. E já existem muitos locais onde já não tem mais o maquinista, está sendo tocado isso através de um sistema que opera muito melhor que o maquinista e muito mais seguro. Então, esse é o caminho. Mas você então, tem que só colocando um adicional para o que o senhor comentou, né? A questão dos uns 12 anos atrás, nós fizemos uma automação para a MRS para fazer a retífica dos trilhos, né? Totalmente automatizado, né? Entrava retificando as laterais e a parte superior também, a retífica, a limpeza de trilho para tirar, por exemplo, principalmente planta de açúcar, Porto de Santos, aqueles terminais de açúcar, que aquilo
formam um espelho em cima, um vidro em cima do trilho, né? Aquilo tem que tirar, também tem que limpar. Tá? Aquilo fizemos também com o joystick, né? O controle da locomotiva por fora, para pegar os cadinhos e virar o cadinho nessa parte também, ela pegando o sistema de Munk. Eu conheci isso aí, Antônio. Isso tudo pode ser uma 4.0, porque posso ter sensores na locomotiva em todas as partes, isso é possível, a Rumo, eu tive com eles o ano passado vendo, a Rumo tem um departamento de desenvolvimento e tecnologia, são 28 pessoas. É assim, vamos conversar sobre aquilo que não existe no setor. Nós temos esse ano 500 milhões para gastar com P&D, pesquisa e desenvolvimento nesse sentido. Pô, precisa ver as pesquisas, que coisa maravilhosa. Ali em São José dos Pinhais, no Cajuru, aliás, na central ali do Cajuru, né? Lá em oficinas. Na Vilas Oficinas, exatamente. Então, sabe, tem muita coisa a ser feita, 4.0 é apenas um pedacinho do que pode ser colocado ali dentro. Exatamente. Mas gostei muito, viu? Vocês estão de parabéns. Foi ótima. A tua aula aí, a do Fedalto, foi espetáculo. Obrigado, agradeço a presença de vocês e me coloco novamente à disposição. Quando vocês quiserem retornar isso aqui, será um prazer. Parabenizo também o Ferruccio aí, que tem nos dado esse apoio junto com vocês aí. Muito obrigado por vocês, tá? Ok, nós vamos agora Valeu. Gestão financeira para engenheiros e empresários em época de Covid. Um ótimo assunto. Então, nós pensamos no assunto da época, né? Exatamente. Mas valeu. Tá bom. Legal, obrigado por obrigado. todos aí. Vamos em frente. Grande abraço para todos, hein? Obrigado, Horácio. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, Giancarlo. Tchau. Obrigado ao pessoal que nos ajudou nos bastidores, né? A Valdirene. Isso, a Valdirene, o Bruno e o Bruno. A Bruna e o Bruno. Obrigadão. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau. Um abraço.